Deputado, quando começam os trabalhos de fato da CPI, como é que é todo esse processo? Como é que é o trâmite? O caminho de uma CPI séria, de uma CPI correta, é o seguinte. Primeiro, você junta documentos que construam uma base legal, né, com fatos, com documentos comprobatórios e protocola na Assembleia. Colhe as assinaturas, seriam 8 deputados, 10 assinaram, e protocola na Assembleia. Quem fará o protocolo, representando o grupo dos 10 deputados, será o deputado Getúlio Rego, é o decano da casa, é o deputado respeitado por todos, e ele, em nome dos 10 deputados, vai fazer o protocolo amanhã às 10 horas na sala da presidência. Feito isso, o presidente recebe, analisa se os documentos cumprem os requisitos para a abertura de uma CPI. Em cumprindo, ele convoca o colegiado de líderes, que são os líderes de bancada, que partidos ou blocos partidários têm, para negociarem quantos membros terão a CPI, podem ser 3, 5, 7, e quem serão os representantes. Nessa negociação, geralmente, se define já o relator e o presidente para que não seja uma coisa, não haja briga logo na abertura da CPI, já se tenta fazer uma negociação de definição da presidência e da relatoria. Seguidos, os trabalhos são instalados, e aí começa a chamar as pessoas para depoimento, solicitar documentos às partes envolvidas, diligências, e aí vai todo o processo até que ao final se chega a uma conclusão. O senhor citou aí uma base legal de documentos que eu presumo que estão aqui, parte dessa base está aqui. Aqui está o pedido formal já com as assinaturas. Qual vai ser o objeto, né, o pilar dessa CPI? Olha só, quando começaram essas investigações, se tinham muitas compras com aparência de irregularidade na Secretaria Estadual de Saúde. Muitas, eu estou falando aí da ordem de dezenas. Da ordem de dezenas. Foram selecionadas 12 para que a CPI ela seja objetiva, ela não se alargue demais e termine perdendo o foco. Então foram escolhidos 12 processos de compra, desde sacos de lixo, equipamentos de proteção individual, respiradores, e esses 12 processos que estão listados aqui, se quiser eu posso só citar rapidamente. Pois não, pode fazer. Então eu vou citar rapidamente. Eu antes de citar, assim, se pudesse indicar por que 12, por que essas 12, porque identificamos que não houve só uma dispensa, que é normal, mas houve isso, pode ter havido isso, pode ter havido aquilo. Dentre os analisados, não foram analisadas todas as compras da saúde, porque não havia estrutura para investigar. Dos que foram investigados, esses 12 são os casos mais graves. De empresas contratadas, por exemplo, o caso do lixo, do saco de lixo, que é um dos mais graves. A empresa foi criada uma semana depois da abertura do processo. Esse processo foi aberto. A secretaria mandou e-mail para 4 empresas fazendo uma pesquisa de preço. Essa empresa que ao final foi contratada não foi mandado e-mail para ela. Depois de ter se juntado no processo as propostas de todo mundo... A Leão não, a Leão é outra. Aí ela apresentou a proposta imensamente com preço mais baixo. E quando faz, para o ouvinte entender, qualquer processo de compra no Estado, a primeira coisa que se faz é um documento chamado termo de referência. O que é um termo de referência? São os critérios. Eu vou comprar um saco de lixo. Eu quero de 30 litros, eu quero que ele seja preto, eu quero que ele tenha capacidade. São os critérios. Quando você vai comprar um carro, eu quero motor tal, eu quero... Então, o termo de referência, essas 4 empresas que mandaram e-mail, elas mandaram, eu cumpro os requisitos e está aqui. Justamente a empresa que não foi mandada e-mail, que foi fundada depois da abertura do processo e que foi contratada, ela não cumpre os objetos. Ela não cumpre os requisitos do termo de referência. Isso, Gustavo é formado em Direito, é básico. É básico. Esses 2 documentos, qualquer juiz do mundo diz aqui, improbidade. Qualquer juiz do mundo, eu não estou falando de desvio de recurso, não estou falando de corrupção, mas isso é kit básico para estudante de Direito. Você tem o termo de referência, contrata uma empresa que não atende o termo de referência. Isso é improbidade da mais elementar. Vários casos assim. Eu vou destacar esse e vou destacar um, que é a controladoria, que é a da Leão. Da empresa que é de João Pessoa. João Pessoa. A Controladoria Geral do Estado, cujo controlador foi nomeado pela governadora, deu um parecer fortíssimo pela não contratação. Da empresa de lixo. Da empresa. Não, da empresa de lixo não. Não, da EPI.
De EPI. DPI, tá. Avental, essas coisas. Isso, ele diz o parecer da Controladoria do Estado, De nomeado pela Pedro. governadora. De Pedro. Entretanto, com fins de evitar eventuais prejuízos ao órgão, é recomendável ao gestor, no caso o secretário de Saúde, que analise os riscos que envolvem a contratação de valores vultuosos quando realizada com um fornecedor com capital social inferior a 10% do montante contratado, bem como com empresa recentemente aberta que tenha menos de um ano de contratação. Quem disse isso, além de ser fato documentado, foi o procurador dizendo, secretário de Saúde, não contrate, que isso não está direito. O secretário de Saúde ignorou absolutamente o parecer e contratou. Esse parecer foi direcionado a Cipriano, ao secretário de Saúde, Ao Cipriano secretário de Maia. Saúde, recomendando que ele não contratasse. Deputado Calfrio, muito obrigado por presença do senhor aqui. Eu tenho feito umas críticas pesadas ao senhor, mas o senhor veio aqui, você é muito bem-vindo aqui. Quer fazer política e não receber crítica? Não se meta nisso, não tem futuro, Pois é. não. Essa empresa, a Leão, ela está enrolada em algum problema no Rio Grande do Norte, fora do Rio Grande do Tem Norte? investigações contra ela na Paraíba, mas eu tenho o seguinte cuidado, eu sou advogado, já quase 30 anos de advocacia. A coisa mais perigosa do mundo é pré-julgamento. A gente teve uma reunião da bancada de solidariedade, a gente só topou assinar a CPI, desde que ela não fosse circo de horrores, triturador de reputações e que tudo fosse investigado. Se a empresa prestou o serviço, porque muitas Era o que eu ia perguntar, se vocês conseguiram verificar se houve a entrega do serviço. Não. No processo... Não houve ou não conseguiram verificar? Do processo, não dá para verificar se vários desses serviços foram entregues. Entendi. Daí a necessidade de investigar. Por exemplo, uma dessas empresas, quando a gente vai no Google Maps, que a gente vê as imagens do endereço, são empresas que não têm, imóveis que não têm a menor condição de ter uma empresa que presta um serviço de milhões de reais. Claro, essas imagens podem estar atrasadas, né? O Google Maps às vezes pega imagens de 8 Benefício anos. da dúvida, né? Vai lá. Isso, tem que ter, olha, uma das coisas mais tristes para quem é advogado é quando o cliente seu inocente é condenado. E se tem uma coisa que tem prejuízo para a sociedade é quando um culpado é absolvido. A gente tem que tratar isso com muita serenidade. Agora, não dá para não investigar, Enio. Todos nós aqui perdemos amigos e parentes. Tivemos amigos que quebraram o negócio, que ficaram desempregados. Psicólogo, está cheio de criança em psicólogo hoje por causa da questão da pandemia. Aí você tem indícios fortes de irregularidades e não investigar é irresponsabilidade, é prevaricação. O que não pode ter é pré-julgamento. Então tem que ir com serenidade. Não pode ir com sangue nos olhos. Tem que ir com... A gente só topou participar da CPI, eu, o deputado Cristiano Dantas, o deputado Aliabe, e posso dizer que esse é o sentimento. Ontem a gente passou 3 horas reunidos, todos os deputados. Os 10. Os 10. O deputado Zé Dias participou online, que ele é de alta tecnologia, o meu querido amigo deputado Zé Dias. E pela idade também. Zé Dias não foi por causa da questão do Covid. Então, isso foi um tema primeiro. Antes da gente ler os fatos, peraí, qual vai ser o tom que vai ser dado? Porque a gente não pode virar motivo de piada. Tem gente morrendo. As pessoas querem que seja punido quem, no meio de uma pandemia dessa, vendo parente morrendo por falta de respirador, o cara roubou um respirador. Esse cara tem que ir pra cadeia. Quais são os possíveis encaminhamentos de uma CPI? Olha só. A CPI ela pode convocar e irá convocar servidores e donos de empresa. Pode fazer quebra de sigilo. Ela pode fazer diligências no local. Ela pode e vai exigir a comprovação de todos esses serviços. E a gente vai fazer uma apuração muito profunda, muito séria. Volto a dizer, a gente no Solidariedade, nós assinamos todas as CPIs que foram para a Assembleia. A única bancada que assinou todas as CPIs. A gente assinou a da Arena das Dunas, a gente assinou a das ambulâncias, que agora foi retirada e incorporada nessa. Então a gente vai com muita tranquilidade para a investigação. E a investigação será feita com profundidade. São quantos deputados na CPI? Serão A gente 5 pode, mesmo? eu acho que devem ser 5, porque foi assim que ficou deliberado na CPI da Arena das Dunas, e eu acho que é um número médio razoável. Mais do que isso, vai atrasar a CPI, menos do que isso, não tem representatividade das várias bancadas. Tem algumas pessoas aqui no chat perguntando quem é que decide e vai ser o presidente, o vice-presidente e o relator. Geralmente há um acordo. Em não tendo acordo, o presidente escolhe. Presidente da Assembleia. Não, presidente da CPI. Certo. E quem é o presidente? E quem é o presidente da CPI? Vai ser decidido de acordo com os membros. A bancada de oposição tem indicação de 2 nomes, Certo. caso indique o presidente. E a bancada de situação a gente não sabe ainda porque não houve a reunião do colegiado de líderes. Entendi. Então aí é um consenso.
É tentar. Sempre no final se chega a um consenso nisso. Eu não tenho nenhuma dúvida que haverá um consenso. A postura hoje do deputado Francisco eu achei muito boa. Que foi, olha, não tem problema investigar. Se for nesse nível de tranquilidade, não há problema, eu fico com a presidência, outro fica com a relatoria, coisa do trabalho. O que a gente não vai abrir mão é de investigar. Aí não há acordo nesse Vamos sentido. lá, no final, constatamos que aqui realmente houve, o Estado pagou, não houve a entrega correspondente, o gestor está ciente disso aqui, isso aqui é um crime. Qual encaminhamento pode ser dado? Vamos lá. Nós estamos falando aqui no campo das hipóteses. Hipóteses, claro. Tá certo? Para não haver prejulgamento. Encaminhamento com pedidos de ação criminal na justiça e aberturas de processo de impeachment para secretário ou chefe do executivo. Vou voltar a dizer. Isso em qualquer CPI. Nessa daqui a gente não sabe quais serão. Da leitura, Dinarte. Da leitura. Você terminou de ler esse documento e você diz, houve irregularidade. Eu estou tendo todo cuidado de não prejulgar. Pode não ter tido desvio, mas irregularidade, eu não tenho nenhum medo de dizer. Houve improbidade administrativa. Se eu não sabe ainda se houve dolo, má fé. Se houve crime. Mas se houve, para o cidadão entender, improbidade é uma punição cível. Quem for condenado é condenado a devolver os recursos e fica proibido de contratar com a administração pública. Se for servidor, pode perder o emprego. Você não é preso. Geralmente as ações de probidade têm uma criminal. É outro tipo de processo, né? Que requer o dolo, que Dinarte falou. Subtrair alguma coisa. Exatamente. Eu não tenho nenhuma dúvida, não é para julgar, é só ler. É só ler que há improbidade aqui. Nenhuma. Ô, deputado, deixa eu lhe perguntar. A gente está falando de quanto? 72 milhões de reais. O valor a ser investigado. Desses 12 contratos. Desses 12 das 72 milhões. Hoje mesmo, o deputado Galeno ligou que tem outro processo de mais 7 milhões. E eu sou um que defendo que a gente se salva para ser algo assim. Está aqui a documentação, está aqui, se a gente já tem aqui, para que a CPI não se perca. Eu estou impressionado desses 12, com a repercussão de ontem para hoje. Quem acompanha a política sabe que eu estou bem quietinho já faz um bocado de tempo. Né? Tive problemas de saúde, estou organizando o partido. Então, quando saiu na rede, meu telefone não parou dentro para hoje. As pessoas querem uma satisfação. Há uma indignação do cidadão que perdeu um parente, que perdeu um emprego, que fechou o comércio, que ficou sequelado. Ele está indignado. Mas, deputado, o senhor está falando aí valor financeiro. Agora, tem um problema que me incomoda muito e eu não vejo as pessoas debaterem. Eu falo isso aqui diariamente, que eu acho complicado. 805 pessoas morreram na fila de UTI aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mas que em São Paulo, que é de todo o estado de São Paulo. Isso aí, a CPI vai se debruçar sobre isso ou vai ficar no financeiro? Deixa eu lhe dizer. Eu tenho muito cuidado de criticar a gestão da pandemia, de quem quer que seja o gestor. Eu faço oposição ao prefeito Natal, eu faço oposição à governadora, porque se eu fosse governador, eu também ia errar. É um momento novo. É um momento novo. Claro que tem erros mais absurdos, mas qualquer um de nós, se fosse governador ou prefeito, ia errar. Isso é um acontecimento o maior desse século do ponto de vista da tragédia de saúde. Então, na hora de você criticar, mas você fez isso errado. Mas se você tivesse lá, você começou o tratamento, não sabia que tipo de remédio usar, os médicos não estavam preparados, os enfermeiros, os fisioterapeutas não sabiam, não havia treinamento para entubar. Não sabe. Então, assim, eu sou um que, assim, você tem que colaborar dando sugestão em relação ao Covid, e eu estou falando com a tranquilidade de quem faça oposição, não estou defendendo, não. Eu faço oposição ao prefeito, mas eu não faço. Desvio de recurso é outra história. Desvio de recurso é outra história. Não é crítica de gestão, é uma desumanidade com a quantidade de pessoas que está sofrendo. Esse é o original, viu? Os assinatos perdeu hoje aqui, amanhã não tem CPI, não. Dinarte pegou o protocolo. Você quer as assinaturas? Olha para a última página aí que estão as assinaturas. Eu tenho isso aí embaixo do braço. Dinarte Assunção leva para casa o pedido de CPI. Maria. A manchete. Me tira uma dúvida. Vocês têm o poder de... Eu estou vendo a CPI no Senado. E aí eu acompanho os requerimentos e documentos que são enviados de todas as partes do Brasil, de prefeituras, de MMP, de Polícia Civil. Vocês têm o poder pedir, todo mundo pode pedir. Vocês têm o poder de exigir compartilhamento de
de investigações de outros órgãos. Falo isso porque... Não, poder nenhum órgão tem. Mas você pode quebrar sigilo? Ele pode quebrar sigilo, pode pedir prisão, pode tudo. Então, se vocês quiserem quebrar o sigilo, mas só do Estado ou também pessoal? Se vocês requisitarem documentos ao Ministério Público, ele tem o dever de responder ou não? Ou responde se quiser? Não, responderá. Assim, o Ministério Público não está sendo investigado. Então você vai fazer parceria com ele. Ele investiga. E quem está sendo investigado, a gente tem o poder de pedir. Quem não está sendo investigado, você pede a colaboração. E aí eu não tenho nenhuma dúvida que os órgãos do Ministério Público e Judiciário, eles... CPI Nacional... Cedem. Eu sei porque eu sou do ramo, eu sou advogado e sei que há essa colaboração. Agora, há uma volto a dizer, eu estou impressionado de ontem para hoje como as pessoas... Sabe aquela raiva guardada, sabe aquela indignação guardada? Muita gente. E a CPI veio assim, eu quero que dê uma satisfação da morte do meu filho, da morte da minha mulher. Fora desse pessoal, o senhor está falando aí de 12 contratos que o senhor achou mais robusto, os deputados 10 que assinaram. Teve alguma coisa que lhe assustou? Olha, essa questão dos sacos de lixo, dos respiradores. São 4 contratos de respiradores? São. A dos respiradores. Que contratos são esses? Por que dos respiradores assusta? Porque quando fala em respirador, não tem como ser humano você não lembrar das pessoas que morreram sem um respirador. Você lê, Enio, eu vou até enviar para vocês essa peça aqui pelo WhatsApp. Por favor. Da leitura, não tem como você estar no meio da leitura e automaticamente, por exemplo, eu tive uma pessoa do meu gabinete que morreu por falta de respirador, logo no início da pandemia. Morreram 3 pessoas no meu gabinete com Covid. Puxa vida. 3. Foi. 3 pessoas no meu gabinete por Covid. Não tem como você. Não 3 tem amigos seus. O senhor também pegou Covid. Eu tive Covid, tive sequela de Covid, fiz cirurgia de sequela de Covid. Então todo mundo que está ouvindo aqui, começa a ver rostos na frente. Sem dúvida. Não tem mais como. No começo você via números, agora você começa a ver rostos de pessoas. Me tira uma dúvida, deputado. Vocês pegaram na mesma época esses 3 ou foi em período diferente? Não, foram em períodos diferentes. Foram em períodos bem diferentes. Ontem, na reunião, o deputado Gustavo Carvalho se emocionou com a situação do irmão dele. Que teve... O deputado Getúlio Rego, que se emocionou. Ontem, a gente só tinha um deputado na sala, não tinha nem assessor. Não tinha imprensa, não tinha ninguém. Só tínhamos nós. E lá a gente sentiu o peso. Então, é uma coisa que dá muita indignação. O que mais me choca, que você perguntou, é a questão dos respiradores, porque não tem como não associar a gente que morreu por falta de respirador. Como é essa questão dos filtros, desses contratos, dos filtros de respiradores? Olha, essa parte dos filtros, eu lhe confesso que eu tenho que estudar ela com calma, porque comprou-se os respiradores. Tem um dos contratos que comprou os respiradores não funcionaram. Compraram 15 e 14 não funcionaram. 14 não funcionaram. Teve compra de filtro que dava para ter comprado respirador no lugar de filtro. Quando você vai avaliar alguns preços de compra, por isso que tem que ser muita serenidade, e você compara com outras compras em municípios, há uma discrepância grande de preço. Mas a gente tem que lembrar que houve um momento de pico nos preços e depois houve uma queda. Então, por isso que a apuração tem que ser serena. Se você for avaliar, foi comprado isso aqui por 160 mil e 4 meses depois um município comprou o respirador por 40, pode ter ocorrido sim, não ter tido má fé. Pode. Porque houve um momento que preço de máscara disparou, que respirador disparou. Então... Até o preço da ivermectina disparou. Então não dá para fazer demagogia com isso aqui. Não dá. A gente não topa entrar nisso aqui para fazer manchete. Olha, comprou por tanto. Até quando você vai investigar, tem uma justificativa plausível. Teve empresa que explorou, teve empresa que segurou estoque, teve empresa que vendeu para municípios no Brasil todo e recebeu uma proposta maior de outra e furou com um contrato assinado. Teve empresa, como do consórcio Nordeste, que recebeu dinheiro adiantado. O Rio Grande do Norte pagou antes de assinar o contrato e nunca entregou nada. Teve de tudo nessa pandemia. Em relação às ambulâncias? As ambulâncias é um dos contratos mais perigosos e cabulosos que tem aqui. Tanto é que ela ia ter uma CPI própria.
O deputado Gustavo Carvalho, de forma muito inteligente e generosa, retirou, vai ser extinta a CPI das ambulâncias para vir para cá. O deputado Gustavo Carvalho fez um trabalho de investigação impressionante na questão das ambulâncias. Eu acho muito difícil, espero até que comprove, que a empresa comprove os serviços prestados. Tanto é que quando deflagrou a investigação, cancelaram o contrato. Cancelaram o contrato. Deputado Kelps Lima, eu queria aqui mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Jornal das 6. E manda o PDF pro WhatsApp. Vou mandar, Aí já. vou mandar o PDF. Enio, eu que lhe agradeço, Gustavo, todos aqui, Dinarte, um prazer enorme estar aqui. E vamos torcer para que essa investigação seja boa, recupere recursos, puna culpados, não difame ninguém, não calunie ninguém, porque não está na hora de fazer politicagem com um assunto tão sério. Mas